Sunday in Luanda, the capital of Angola, Portugal's largest African province. A languid, lazy Sunday under a hot sun. Since they first landed here in 1482, the Portuguese have mixed freely with the Africans. These Sunday scenes, rare in Africa, represent the essence of Portuguese policy here, the development of a genuine multiracial society. É agradável, mas ao mesmo tempo um pouco estranha a surpresa de muitos que nos visitam em África, porque desconhecendo como se desenvolve a atividade portuguesa entre povos de cor, ali encontram uma sociedade multirracial autêntica, ao mesmo tempo que uma forma de vida civilizada, progressiva, de tipo ocidental. A Constituição Política define a nação portuguesa como um Estado unitário na complexidade dos territórios que a constituem e dos povos que os habitam. A fórmula constitucional não é neste ponto mais que a declaração de um estado de consciência estratificado em séculos de história e, através desses séculos, pelo trabalho dos portugueses e pelo humanitarismo cristão de que foram portadores. A Constituição permite a descentralização administrativa que, sendo conforme ao estado social dos territórios, não atente nem lese a unidade nacional. Ora, nós podemos dizer que, à parte esta exigência, as grandes províncias ultramarinas são, na legislação atual, verdadeiros Estados administrativamente autónomos, integrados politicamente e para cujas populações se busca uma assimilação de cultura. A Lei Orgânica do Ultramar acaba de ser reformada de acordo com as tendências ou aspirações reveladas pelas províncias e com o que pareceu serem as indicações do presente momento. O modo de ver das províncias foi revelado no Conselho Ultramarino, designadamente pelos seus representantes diretos, os governadores e os membros eleitos dos conselhos legislativos locais e ainda indiretamente pelos representantes de atividades económicas. Maior representatividade dos órgãos locais. Mais lata competência destes órgãos no âmbito da administração. Maior intervenção das províncias na direção da política nacional. Sabe-se qual o pensamento comunista em relação à África. Lenin dividiu a evolução em três fases: anticolonialismo, nacionalismo, comunismo. Seria por ele que o regime mais colonialista do nosso tempo, pois submeteu ao seu domínio muitos Estados livres e reduziu a colónias territórios que deviam ser libertados, seria por ir pensar que nesta vasta operação política tenha um mínimo de propósito libertador nos povos africanos. O que se passa é que, constituindo o conjunto da África, comunidades de tipos diversos com os países europeus ocidentais, a desintegração do sistema provocaria só por si uma diminuição do respectivo potencial económico e político. A satisfação com que alguns setores nos afirmam
não verem em África constituídas sociedades comunistas, o que demonstraria a incapacidade de Moscovo de aí se estabelecer, faz-nos sorrir, porque o que Moscovo desejava fazer está sendo feito pelo Ocidente e o resto do programa será a seu tempo executado. São conhecidas as muito especiais relações do Congo com os Estados Unidos, pelo que não foi estranhado o reconhecimento de jure por aquele governo de uma espécie de associação de terroristas constituída em Leopoldville para agir em Angola e confessadamente sustentada por dinheiro de americanos. Isto pode querer significar que não há só por parte de alguns países a defesa de teses teóricas relativas à libertação dos povos colonizados, mas também que se vão colocando algumas pedras favoráveis para jogos possíveis nas províncias portuguesas. Historicamente, Portugal não tem vivido do ultramar, mas vive para o ultramar. O desenvolvimento de um território em que a população está fixada para viver processa-se em termos diferentes do dos territórios de pura exploração colonial, em que o colono, cumprida a sua missão, se retira com tudo o que trouxe e com tudo o que ganhou. Há no mundo duas ideias erradas acerca da nossa causa. Uns pretendem que excessos de nacionalismo anti-português irrompem da política de opressão que é a nossa em África, como é aqui, como era em Goa, hoje já libertada e infeliz na sua libertação. Mas ninguém sabe explicar como é que essa política de opressão só dá frutos de terrorismo e muito raros e pecos quando o fermento de interesses estrangeiros é introduzido na massa para a levedar. Apesar disso, havemos de ter também a nossa compensação. As grandes gerações de soldados, administradores, missionários, colonos, de que nos orgulhamos, fizeram-se exatamente na ocupação, pacificação e civilização ultramarina e constituíram para Portugal notável enriquecimento de valores morais que surgiram dos seus esforços e sofrimentos sem par. Outros cuidam que Portugal vive sobretudo do ultramar e constituirá para ele ruína total a sua eventual perda. Simplesmente, o ultramar português pode ser vítima de assaltos, mas não está em venda. To Angola, named after an African king, the Portuguese have brought their padrão, as they call it, their Christian civilizing mission, to create a multiracial society. Of all the European colonizers, the Portuguese have been the least sensitive to color. They have a saying, God created black and white, the Portuguese created the mulatto. But although there's no legal or social discrimination between African and European, the multiracial society is far from being realized.